Olá, investidor arrojado, tudo bem? Eu sou o Guilherme e este é mais um vídeo do canal Carteira Arrojada. No vídeo de hoje gostaria de trazer não uma síntese, mas eu quero que seja mais um livro resumo, em sim um insight que eu tive lendo esse livro aqui, que é o Homem Mais Rico da Babilônia. Então, ao ler este livro eu vi que tem algumas passagens, alguns ensinamentos ali que são bem interessantes, né, para o investidor de bolsa e renda variável. Então eu queria compartilhar com vocês aí essas descobertas, não propriamente descobertas, né? Tem muita coisa ali que a gente já com bom senso a gente já faria normalmente, né? Mas eu acho que é legal a narrativa que o autor dá desse livro. Se vocês pegarem um livro de 1920, daquela década ali, 1920, então mesmo sendo um livro aí com mais de 100 anos, né? Ele ainda pode ensinar alguma coisa pra gente. Então eu ainda considero esse livro bastante atual. Ele tem uma forma de escrita, assim, o estilo de escrita dele parece uma história bíblica, assim, uma parábola. Então ele é um pouco diferente, assim, digamos. Ele tem como se fosse uma escrita de época, né? Então é uma época onde não tem tecnologia, as pessoas faziam muito trabalho braçal e, enfim, as pessoas eram sujeitas às mais adversas situações. Então esse livro aqui ele traz uma série de insights aí que a gente pode aproveitar. Então fiquem comigo até o final aí, que eu acho que vale muito a pena conhecer um pouco esse lado, esse viés mais de bolsa que o livro traz e que às vezes não fica tão óbvio na primeira passagem. Então, fiquem comigo aí. Então, vamos lá. Então, por que ele é tão importante para o investidor de bolsa? Então, ele apresenta, 7 soluções para o dinheiro. A primeira solução para o dinheiro, então, comece a fazer o seu dinheiro crescer. Como isso funciona? Trabalhando, ou seja, renda ativa. Todo o dinheiro que vai entrar inicialmente, ele é advindo diretamente do trabalho. Então, por exemplo, no livro, como eu falei, ele é um livro mais de época antiga. Então, os exemplos que eles trazem aqui são, por exemplo, o cara que fabrica sandália, o cara que vende ovos, o açougueiro, pode ser um ferreiro, um vendedor de armaduras, alguma coisa assim. Então, são exemplos que ele dá ali, mas que naturalmente são traduzíveis, né, para nossa realidade, pode ser de qualquer profissão. O que ele diz nessa regra, então, é o seguinte: para cada 10 moedas de bronze que a pessoa ganhe, com o esforço do seu trabalho, ela deve gastar apenas 9, não mais do que 9, para sobrevivência, enfim, e guardar uma, sempre uma. Então, sim, toda vez que a pessoa receber um dinheiro de algum trabalho, ela sempre vai guardar uma moeda de cobre para cada 9. Como que a gente traduz isso para os dias de hoje? As pessoas, normalmente, elas ganham salário mensal da sua renda ativa, do seu trabalho. Ela vai sempre reservar 10% daquele dinheiro. Sempre. Se existe uma regra nesse livro que deveria sempre ser seguida à risca, é essa. Sempre guarde 10% da sua renda. Isso também vale para as outras rendas, né? Mas, essencialmente, para quem está iniciando, né, a renda ativa. Então, se, por exemplo, a pessoa ganha 3 mil reais, 300 reais tem que ser guardado todo mês. Um fato curioso sobre essa passagem do livro, quando eles estão falando sobre as 7 soluções para o dinheiro, nessa parte da história eles estão... É um personagem chamado Arcade, que é o homem mais rico da Babilônia, segundo as pessoas, né, os cidadãos lá do reino. Eles olham aquele cara e veem, assim, muita prosperidade, muita riqueza, assim, que seria uma pessoa que supostamente seria tão rica quanto o próprio rei. E eles não entendem como é que aquele cara tem tanto dinheiro e tal. Ah, mas o cara deve ter dado sorte. Tem algumas passagens assim que eles dão a entender sobre sorte, né? Depois eu posso falar um pouco sobre isso também. Mas aí ele comenta, né? Naquela roda ali que eles estão falando sobre as profissões. Ah, com o que vocês trabalham? O cara, minha profissão é escrever em tábuas de argila. Então, naquela época, pelo que o livro conta, alguém chegava lá com um texto, um material, alguma informação que queria guardar, né? E aí uma pessoa pegava uma tábua de argila e escrevia, né? Ela tinha que quase que esculpir ali na tábua, né, o texto que queria ser transmitido. A pessoa escrevia ali e depois recebia algumas moedas de cobre como pagamento, né, por esse serviço. E o próprio Arcade, ele fala isso no livro, né? Essa foi a mesma profissão que eu comecei. Quando eu iniciei a trabalhar, foi escrevendo em tábuas de argila também. Como quem diz assim, eu também comecei do zero, vocês também têm condições de começar do zero e chegar até o nível de prosperidade e riqueza que eu também tenho. Desde que vocês façam essas
7 soluções para o dinheiro que eu estou apresentando. Outra passagem legal também que ilustra bem esse conceito, né, de gerar a riqueza com base na economia. Ele diz assim que se tu pegares, por exemplo, um cesto de ovos e aí todos os dias tu colocar, digamos que as galinhas colocaram 10 ovos, tu coloca os 10 ovos e aí tu tira um tu guarda e os outros 9 tu pode tirar, vender, consumir, enfim. Mas a ideia é que se tu fizer isso todos os dias, sempre que tiver novos ovos, eventualmente aquele cesto ele vai transbordar, porque se só existe acumulação ali dentro e não há retirada, a tendência é que aquilo ali sempre cresça. O mesmo vale também para outros investimentos, né? Por exemplo, é uma forma que a gente tem, né? E aí trazendo um pouco pro nosso mundo aqui, é uma forma de aumentar a riqueza inicialmente é acumulando capital em renda fixa, por exemplo, poupança, tesouro direto e aplicações assim, no geral de renda fixa. Notem que quando a gente está falando aqui ainda da primeira solução, os 10% que a gente tem que economizar dos nossos rendimentos, eles não são necessariamente no sentido de rentabilizar. O que a gente está falando aqui ainda é no sentido de guardar uma parte do dinheiro, ou seja, não gastar todo, justamente para que comece a sobrar um excedente para que a gente possa daí sim fazer investimentos, que são as regras que eu vou falar em seguida. Nesse item aqui, ó, por exemplo, eu vou abrir uma passagem do livro aqui porque eu acho legal isso aqui. O Arcade, então, ele chega para a plateia e comenta assim: qual pode ser o maior anseio de vocês? A satisfação dos desejos de cada dia? Uma joia, um adorno, melhores roupas, mais comida? Ou seja, coisas que vão rapidamente e logo são esquecidas. Ou será que pelo contrário, sonhariam com bens mais estáveis, ouro, terras, rebanhos, mercadorias e investimentos que trazem bons lucros? E olha que interessante, a melhor parte desse trecho aqui. As moedas que vocês usam no dia a dia concedem aqueles primeiros desejos. As que vocês guardam, os segundos. Então, a mensagem que fica, então, dessa primeira solução é justamente essa. A gente precisa, então, dividir, né? Dividir para conseguir conquistar os nossos objetivos. Os 10% vão começar a crescer conforme as próximas soluções, mas a ideia é ter esse dinheiro inicialmente, para daí depois aplicá-lo e, enfim, eu vou chegar em cada item ainda. Bom, dessa primeira solução é isso, tá, pessoal? Não vou alongar mais muito aqui, já falei bastante nesse primeiro item, nem queria ter falado tanto. Então, caso vocês queiram mais dicas, mais recomendações, como trabalhar melhor, como juntar dinheiro efetivamente, eu vou deixar um link aqui em cima, de um vídeo que eu fiz já há um tempinho aí, que é Como Juntar 10 Mil Reais. É um livro bem bacana, assim, foi quando eu gravei ele na época, deu bastante view, assim, o pessoal gostou mesmo, tem pessoal que se inscreveu no canal por causa desse vídeo. Então, caso vocês ainda não tenham assistido ele, eu recomendo fortemente que assistam. Tem tudo a ver com o que a gente tá falando aqui. E até um fato curioso, né, que quando eu gravei aquele vídeo eu não tinha lido esse livro ainda, então só reforçou pra mim essa leitura que aquilo lá estava certo e aquilo funcionou pra mim quando eu fiz. Foi uma das formas que eu fiz pra ter o que eu tenho hoje, foi usando aquele método dos 10 mil, né. Claro que hoje eu já tenho bem mais que isso, né, mas de uma forma geral, assim, pra quem não tem nada, pra quem nunca consegue economizar, que é o que eu vou falar agora já em seguida, aquele vídeo dá um help, assim, dá um help pra começar. Ou seja, o que eles trazem um questionamento pro Arcade, né, no livro, que é assim, mas como que eu vou juntar 10% se nunca sobra dinheiro? Eu sempre gasto tudo que eu ganho. Tipo, a minha receita não é suficiente para que eu consiga tirar 10% todos os meses. Esse era o questionamento inicial. Então ele dá uma solução assim que eu acho muito genial, e eu também penso assim, já vinha fazendo isso há algum tempo, que é justamente assim, vocês têm que separar o que são despesas essenciais e o que são despesas de, vamos dizer assim, caprichos, luxos, desejos, coisas que vocês querem. Eu preciso comprar tal coisa. Eu preciso ter não sei o que. Eu preciso não sei o que. Se a gente não se cuida, eu acho que isso é uma coisa inerente da natureza humana, a gente olha muitas coisas e talvez até isso seja culpa um pouco do marketing, né, que a gente tá, ainda mais nos dias de hoje, né, com o marketing cada vez mais agressivo, né, a gente olha assim uma situação e a gente simplesmente deseja aquilo, a gente quer aquilo, quer viver aquilo, quero ter uma experiência de viajar, quero ter um objeto, vai comprar um carro, não pode ser um carro simples, tem que ser um carro bom, um carro completo, um carro com não sei o que.
é sempre mais, sempre mais. É uma necessidade consumista infinita. Então, assim, a gente nunca vai ganhar talvez o suficiente para atingir todos os nossos objetivos. Talvez, assim, a gente vai conseguir cumprir muitos deles, mas o ponto aqui, o cerne da questão é justamente gastar com as coisas essenciais. Então ele até dá um exemplo ali de, pega uma tábua de argila então e anotem tudo que é essencial. E o que não for essencial vocês evitam, vocês não consumam, e aí vocês vão conseguir sobrar um pouco de dinheiro para começar daí girar essa roda, começar a guardar o dinheiro efetivamente. Na parte de antes ali, então, quando eu estava falando da primeira solução para falta de dinheiro, eu havia comentado de um vídeo que eu já tinha feito, que é como juntar 10 mil reais. Lá eu também falo sobre as soluções para os gastos excessivos. Lá eu dou um exemplo, por exemplo, a pessoa tem um pacote de TV por assinatura. Tem 300 canais, mas eu preciso de todos, eu tenho tempo para assistir todos. Se eu pegar um pacote menor que tem metade dos canais, será que ele já não me atende bem? Ou me atende bem o bastante para poder ter essa economia, começar a gastar um pouco menos, enxugar um pouco as despesas. Então vejam nas coisas do dia a dia de vocês. Dê uma olhada no vídeo lá, que vai estar um pouco melhor explicado também. Vejam o que vocês podem cortar de despesas que vocês tenham. E aí sim vocês começam a sobrar os 10% que a gente falou no item anterior. Bom, o segundo item é bem rápido, né? Acho que ele fala bastante por si só. Controlar gastos, ou seja, não gastem tudo. Um desafio que vocês vão ter nesse passo aqui é, depois que vocês cumprirem a primeira redução de despesas e começar a sobrar dinheiro, em algum momento vocês vão ter uma quantia legal de dinheiro, tipo 10 mil reais, por exemplo. Vocês vão sentir uma necessidade imensa de gastar esse dinheiro. Não gastem. Aguenta. Seja perseverante no plano de juntar dinheiro. Vai ser muito recompensador. Bom, a terceira solução, então, para falta de dinheiro, ele diz assim: multipliquem seus rendimentos. E aí eu faço um link com o que a gente estava falando lá na primeira solução, que era referente a juntar os 10%. Agora que a gente já começou a acumular, já tem uma recorrência de juntar esse dinheiro. Aí chega finalmente a hora de, ok, vamos multiplicar essa grana. Aqui no livro, até, na página 46, ele fala sobre que o primeiro investimento dele, ele perdeu tudo, e, enfim, não vou entrar no detalhe aqui. Tem uma história que ele fala desses casos aqui. Mas o primeiro empréstimo lucrativo dele foi para um cara que fabricava escudos. Então, era mais ou menos assim, o cara, esse fabricante de escudos, ele tinha que, toda vez que chegava as embarcações com cobre, ele tinha que pegar dinheiro emprestado, comprar o estoque lá do cara do cobre, produzir os escudos, fazer as vendas e depois ele tinha que devolver o dinheiro que ele tinha pego emprestado, né? E tinha que pagar juro. Então o Arkad percebeu isso e como ele já tinha um pouco de dinheiro, ele começou a sugerir pro cara, né? Quem sabe eu entro como um parceiro teu. E em vez de tu pegar o dinheiro emprestado, eu vou te fornecer dinheiro e a gente entra junto. Eu tenho uma participação nos lucros. Grosseiramente falando, isso seria muito parecido com a ideia da bolsa hoje em dia, né? Por exemplo, por que uma empresa faz IPO na bolsa? Ela não faz IPO por caridade. A empresa, ela quer expandir os negócios, ela quer atingir novos mercados, quer ter vantagens competitivas. São N motivos que podem levar uma empresa a abrir capital na bolsa. Então, ela faz essa oferta inicial de ações, ela vai vender uma parte das suas ações, seja ou para os sócios atuais diminuírem a sua posição, ou simplesmente ela quer que novos sócios entrem com dinheiro e então são criadas novas ações com base nesse dinheiro novo que entrou. Grosso modo é isso, mas a essência do investimento é nesse sentido. Eu estou entrando como um financiador de uma empresa e vou ficar exposto ao resultado que ela produz. Então, sim, pode ser um sócio, financiador de empresa, né? Também pode ser feito um negócio próprio. Então, esses lucros que a gente vai juntando desses 10%, eles podem se tornar um negócio próprio, por exemplo. Talvez você seja profissional de alguma área específica. Então, assim, vou abrir meu próprio escritório para fazer tal serviço. Ou então, vou abrir, exemplo, a pessoa fabrica doces. Trabalhou a vida inteira como fabricante de doces para outras pessoas. Trabalhou em padarias, confeitarias, enfim. Assim, agora eu posso abrir meu próprio negócio. A pessoa vai lá, monta ali um cardápio, digamos assim, de sobremesas e começa a vender sobremesas, por exemplo. Mas poderia ser outras coisas, né? A ideia aqui é que a gente diversifique, né? Então, pode ser tanto no sentido de empréstimo, por exemplo, hoje em dia, que tipo de empréstimo legal que existe? Emprestar para banco, CDB, basicamente. CDB, mas também tem outros títulos de crédito, né? Se a gente for ver
Um CDB nada mais é do que um título de crédito. Ou seja, eu estou emprestando dinheiro para uma instituição bancária. Existem os CRIs também, que são lastreados em imóveis. Os CRAs, que são títulos de crédito do agronegócio. Aí depois LCIs, LCAs, que são parecidos, mas não são bem iguais. Agora tem as LIGs também. Tem, enfim, nessa parte de emprestar dinheiro tem inúmeras opções, né? Nem teria como falar de todas aqui, são muitas mesmo. Que mais? Mas é isso, não foge muito assim de abrir um negócio próprio, investir em alguma empresa da bolsa, por exemplo. Poderia ser uma empresa de capital fechado também, por que não? Existem fundos de private equity que possibilitam, né? Quando a pessoa tem muito capital, muito patrimônio, assim, na faixa dos milhões, vários milhões, pode entrar ali e comprar uma parte de uma empresa fechada, por exemplo. Mas o acesso mais democrático, vamos dizer assim, seria a bolsa de valores mesmo, com pequenas quantias de dinheiro a gente já consegue ser sócio de grandes empreendimentos. Que mais? Outras fontes de renda, né? Por que não? Escrever um livro, fazer um curso, montar alguma coisa que vocês possam vender na internet, montar um canal no YouTube, por que não? Enfim, tem diversas fontes para que vocês peguem o seu dinheiro, apliquem ele e ele possa trazer mais retorno. Então, o item 3 seria mais ou menos isso. Eu vou acelerar um pouco agora os outros, tá? Porque pra não ficar muito extenso o vídeo também, e porque como a gente quer dar um enfoque pro investidor de bolsa nesse vídeo, então eu vou tentar dar uma fechada um pouco nos tópicos agora. A quarta solução, então, para falta de dinheiro é proteja o seu tesouro contra a perda. Então, tesouro no sentido de patrimônio, dinheiro, não só dinheiro físico, né, mas patrimônio, equity. Como que a gente evita isso nos tempos de hoje? Nesta quarta lição, o que o Arkad traz pra gente é o seguinte: evitem aplicar o dinheiro de vocês em coisas que existem um risco, talvez assim, desproporcional ao retorno. Por exemplo, ele fala ali não entrar em negócio furado, mas assim, um conhecido lá pediu o dinheiro emprestado. Aí tu pega aquele dinheiro suado que tu conseguiu, vai emprestar pro cara, não sabe se ele vai te pagar. Ele diz, não, mas ele vai criar um novo negócio sobre tal coisa. Aí a pessoa, tá, mas qual o conhecimento que essa pessoa tem sobre essa área? Essa pessoa tem competência para trabalhar com isso? Tem uns exemplos assim no livro também que ele trata, né? O cara, ele tenta fazer toda uma explicação de, mas ele tem que me emprestar 50 moedas de prata, se não me engano, era que ele precisava para abrir um negócio. Ele fez um cálculo, quanto tempo tu juntou moedas para ter as moedas de prata? Era um tempo longo, assim, eu não lembro quanto agora. E o cara diz assim, se essa pessoa simplesmente der errado e tu perder todo esse dinheiro, ela vai conseguir te pagar de volta? Aí ele dizia, não vai conseguir. Então não é uma boa emprestar esse dinheiro. Então, trazendo isso para os tempos atuais, seria, por exemplo, comprar títulos que não tenham, digamos assim, uma garantia que a pessoa vai receber de volta. Evitem entrar em pirâmides financeiras, evitem buscar dinheiro fácil e rápido, mas, sobretudo, um item que é extremamente importante nesse ponto 4, nessa quarta lição, que é justamente evitem alavancagem. Cara, alavancagem não é um negócio legal. A gente vê muito, assim, corretoras de traders, principalmente, elas não vou dizer incentivam pode não ser uma palavra adequada, vamos dizer assim, elas permitem, possibilitam que tu trabalhe alavancado inúmeras vezes. Então a pessoa entra assim com R$1.000 e pode operar 10 vezes alavancado. Então o cara tem R$1.000, por exemplo, ele pode operar R$10.000. Só que se ele perder os 10 mil, ele vai ficar devendo aqueles 10 mil. Além dele ter perdido dinheiro, ele vai ter que pagar a corretora. Então é um risco imenso. E assim, para pessoa que não consegue disciplinar para guardar dinheiro, que era o ponto 1 que nós estamos falando, se além de tu não conseguir juntar, tu ainda ficar devendo, aquele dinheiro, ali sim ele vai contar um juro e não é um juro barato. O juro da corretora é bem caro, eu te garanto que é um problema, cara. E, por fim, do item 4 aqui, operar ativos estranhos. Então, por exemplo, a pessoa nunca operou assim, vamos dizer assim, não conhece fundo imobiliário, não conhece ações, não conhece nada assim de ativos que são, digamos, convencionais. Aí a primeira coisa que a pessoa acha na rede social lá ganhe dinheiro rápido com criptomoedas. Cara, existe uma boa chance de perder todo o teu dinheiro. Então, não tô dizendo que é errado investir em criptomoedas. Acho que existe um mercado para isso. Sobretudo, acho que existe um momento para isso. É bem mais complexo do que investir em mercado de ações e bolsa aqui no Brasil do que outra coisa, sabe? Então,
Tenham muito cuidado, tá? É nesse sentido que eu falo, né, de não operar ativos estranhos, seja ativos que não são tão usuais assim. Ainda sobre o item 4 aqui sobre proteger o patrimônio, evitar vendas assim em épocas de muita volatilidade. Por exemplo, a gente teve aí 2 para 3 anos quase bem conturbados em função aí dessa doença pandêmica. Então, teve muitas ações assim, que caíram 30, 40, 50%. Evitar vender nesses momentos, assim, mesmo que pareça assim que, nossa, vou perder mais. Às vezes o ativo simplesmente volta, a gente viu que vários ativos voltaram para preços, se não iguais, próximos, não recuperaram todas as quedas ainda, mas de certa forma mantiveram assim uma certa recuperação, ou menos uma tendência assim a voltar. Não quero aqui fazer previsão nem recomendação, né? Não é nesse sentido que eu tô falando, mas é muito mais no sentido assim de tenham calma, se vocês decidirem assim, ó, não consigo, não é pra mim, tudo bem, mas também evitem sair de uma vez só, tá? A gente não monta a posição num dia só, então não tem por que a gente desmontar também tudo de uma vez. É muito arriscado fazer isso. A gente acaba cedendo para emoções muito rápido. Então, a gente pode demorar, assim, 10 anos construindo um patrimônio e por uma questão de desestabilidade emocional botar tudo a perder por causa de um evento ou dois. Tudo é motivo para ter volatilidade em bolsa, então são riscos que a gente tem que ter bem mapeados. E para mim, esse item 4 tem tudo a ver sobre isso. Proteger o patrimônio contra a perda. Então, seguindo aqui para a quinta solução para a falta de dinheiro, ele fala justamente: façam do lar um investimento lucrativo. Ou seja, esse capítulo está falando especificamente de tenha um imóvel próprio para morar, para não morar de aluguel. É nesse sentido. Então, qual é a questão aqui? Aí tem toda uma historinha bonitinha aqui e tal, que as pessoas na Babilônia moravam muito mal e que pagavam aluguéis abusivos e para proprietários que eram muito rigorosos e tal. Enfim, aqui não tem muito a ver com bolsa, tá? Esse capítulo, então eu vou ser muito breve aqui. A ideia, né, é basicamente que a gente consiga, com base também nesses 10% que a gente vai juntar ao longo da vida, que uma parte desse dinheiro seja utilizada para compra de um imóvel próprio, para moradia. É nesse sentido. Então, eu concordo 100%. Acho que tá super dentro do plano aí. Realmente tirar um aluguel aí do passivo aí já reduz bastante a pressão que a pessoa tem no mês, né? Eu acredito que vocês que moram de aluguel aqui, que estão assistindo esse vídeo, comentem aqui embaixo se vocês moram de aluguel, se vocês têm planos de comprar um imóvel próprio, como vocês estão se planejando para isso. Seria legal conhecer as experiências de vocês aí. A sexta, assegurem uma renda para o futuro. Essa que é legal também. Faz todo sentido, tá? Que ele tá falando basicamente do ciclo de vida do ser humano, né? Que a gente vai da infância até a velhice. Então ele diz assim: digo-lhes que cabe a todo homem providenciar uma renda condizente para os dias futuros, quando ele não for mais jovem, e providenciar que a família não fique na penúria, quando já não puder contar com ele para o seu conforto e sustento. Então, isso tem muito a ver. Eu li essa passagem aqui, tava lendo esse livro agora em maio, eu me lembrei de um vídeo que eu fiz pro roteiro de iniciantes. Vou deixar o link aqui em cima, caso vocês não tenham visto. É um vídeo bem legal, o primeiro daquela série, né? Foram, acho que 4 vídeos que eu gravei, já tem um ano, eu acho. E num daqueles vídeos lá eu comento exatamente isso. Eu percebi, isso também foi um auto-insight, vamos dizer assim. Eu percebi um dia que eu simplesmente não vou ter saúde para trabalhar pro resto da vida. Então, foi uma das coisas que me motivaram a aprender sobre investimentos, né? Não vou trabalhar para sempre. Então, eu preciso ter uma outra fonte aí para sustento, né? Quando eu for velho. Então, naquele vídeo eu falo um pouco mais sobre isso também. Dê uma olhada. É um vídeo diferente. Eu não apareço naquele lá, né? Ele é ilustradinho, assim, bonitinho. Então, quis fazer uma proposta legal lá, diferente, assim, pra variar um pouco os vídeos, né? Que mais? Trazendo então essa sexta lição aí pra bolsa, como é que funcionaria? Uma das formas que eu vejo aqui, talvez a principal, seja nos dividendos que as empresas pagam. Ou seja, que a gente falou no item 3 lá, né? A gente começa a pegar aquele dinheiro que a gente economizou do item 1 e o que sobrou do item 2. Ou seja, aqueles 10%,
se possível mais, mas a ideia aqui é, uma vez que eu estou alocado em ativos reais de bolsa, empresas que não necessariamente empresas focadas em pagamento de dividendos, mas segundo a lei das SAs aí, as empresas são obrigadas, pelo estatuto, né, elas são obrigadas a pagar alguma coisa, quando possível pagar alguma coisa, né, elas têm que ter lucro também, não é tão simples. Tem algumas empresas que não pagam, elas aí têm uma política diversa aí, né, pra não fazer distribuição, porque elas ainda estão investindo, né, então são empresas menores, assim, a gente chama normalmente de empresas de crescimento. Então, é diferente de uma empresa madura já, que já cresceu horrores, tipo por exemplo, assim, é muito mais fácil para uma empresa que está começando agora dobrar ou triplicar de tamanho do que um banco como o Itaú, Bradesco dobrarem de tamanho, porque eles já são muito grandes, já são empresas gigantes. Então essas empresas, como elas já são muito grandes e já geram muito lucro, a tendência é que elas distribuam mais do que essas outras empresas. Outro exemplo que eu dou aí é a Eneva, por exemplo. Já fiz vários vídeos da Eneva aqui no canal. Ela não distribui dividendo, por exemplo. É uma companhia elétrica que é até estranho a gente ver, né? Companhias elétricas geralmente são boas distribuidoras, mas a Eneva é uma que não distribui, ela ainda tá crescendo, então é um case de crescimento. Ela tem enfim, não vou entrar no detalhe da Eneva aqui. Vejam no canal que tem vários vídeos de Eneva. Mas a ideia é nesse sentido. Se ao longo de uma vida inteira, aqui ele tá falando de ciclo de vida, de fim de vida, né, de velhice, propriamente, a pessoa que conseguiu quase que religiosamente poupar 10% todos os meses, ao longo de muitas décadas, se a gente considerar aí o efeito do tempo, alocação eficiente, bons ativos, boa diversificação, ativos de qualidade, não ativo porcaria, se conseguiu consolidar um portfólio de valor no tempo, ele muito provavelmente ele cresceu bastante. Então, essas empresas desse portfólio que eventualmente distribuírem dividendos, é a expectativa que, né, esse dividendo seja suficiente para sustentar a pessoa por mais alguns anos, até o fim da vida. E, se possível, por que não perpetuar o patrimônio na árvore da família, digamos assim. Então, assim, aquele patrimônio que foi gerado pela pessoa vai ficar para os filhos vão aprender já essa mentalidade, né? Essa ideia, esse mindset de investir. Se as pessoas já começarem as próximas gerações já sabendo isso, por exemplo, eu fui aprender efetivamente a investir em bolsa já com 38, 37, 38. Então, se eu tivesse começado com 14, pelo menos a noção de investir em bolsa. Talvez 14 não digo, mas vamos pensar assim com 18, que seja. Então, um número, ok, maioridade. Se eu tivesse tido uma mentoria, assim, um tutor, um cara assim que tá fazendo esse que eu tô fazendo com vocês agora, conversando, instigando, mostrando assim, ó, existe um outro lado, dá pra fazer, tem como. Alguém que pudesse ter orientado assim pra, ó, tu pode participar de empresas, tu pode ter ações e participar do lucro dessas empresas. Se alguém tivesse feito isso por mim, eu certamente seria bem melhor hoje. Meu patrimônio seria bem maior. Eu teria o efeito do tempo. Eu teria pego aí pelo menos quase 2 décadas aí de crescimento. Se a gente olhar a bolsa aí nos últimos 20 anos, cara, foi bem interessante o crescimento, vamos dizer assim. Não tô falando de Ibovespa, tô falando de empresas avulsas, né, específicas. Tem muita porcaria no Ibovespa, tem muita coisa boa também. E por fim, pra terminar esse item 6 aqui, me parece também que tem muito a ver com reserva de emergência, essa renda para o futuro. Aqui ele fala em previsão, né? Sim, aqui temos, portanto, a sexta solução para a falta de dinheiro. Seja previdente quanto às necessidades da sua velhice e quanto à proteção da sua família. Então, eu tô falando assim, previdência, dinheiro, reserva de emergência. Então, é dinheiro disponível no momento em que tu vai precisar do dinheiro. Não vai conseguir de uma maneira tão fácil mais dinheiro, né? Como já não se trabalha mais tanto. A ideia é justamente não ter que trabalhar em algum momento. Não ter que trabalhar até não digo, mas não conseguir trabalhar. Então é muito mais uma questão de incapacidade que eu vejo, né? A pessoa está inapta ao trabalho, não tem mais força física ou mental para exercer a sua atividade física, né? Então acaba ficando de fora do mercado aí. Eu vejo uma outra forma também,
ações de dividendos, fundos imobiliários também, ter uma alocação boa aí para complementar, né, a renda, não depender só de previdência do governo, nem só de aposentadoria, enfim, né, tem sempre fontes extras, né, de dinheiro. Então, que nem a gente deu exemplos antes, produzir cursos, produtos que você possa vender pela internet, por exemplo. Talvez isso construído ao longo da vida, quando chegar no final da vida lá, já vai estar uma coisa consolidada, então não vai mais ser tão necessário continuar fazendo, né? Basta efetivamente chegar numa época de usufruir isso, né? Assim, eu já tenho um patrimônio que já cresceu o suficiente e agora ele tem que me sustentar. E, se possível, perpetuar esse patrimônio. A sétima e última solução para falta de dinheiro, então, é aumente a sua capacidade para ganhar. Bom, gente, a última passagem aqui não tem tanto a ver com bolsa também, mas isso aqui acaba sendo um ponto positivo, então por isso que eu vou acabar citando rapidamente. O aumente a capacidade para ganhar significa um melhoramento contínuo, né? Ou seja, de que formas a gente pode buscar melhorar nossos ganhos, aumentar. Por exemplo, na passagem que ele traz aqui, ele fala de um cara que ele sempre foi um pobre escriba, né? Ele não tinha, vamos dizer assim, um retorno muito grande sobre o trabalho que ele fazia sobre argila, e ele via que outras pessoas ganhavam mais do que ele. E ele começou a observar essas pessoas e viu, pô, eles trabalham melhor, conseguem produzir mais e, consequentemente, também são melhor remunerados. E isso serviu como um incentivo para que ele também se aperfeiçoasse, né? Aprendesse novas técnicas, assim, como é que eu posso trabalhar melhor com argila para que eu também possa ter esse alto desempenho aí e ter mais resultados. Então, isso aí, trazendo para os dias de hoje, talvez seja uma coisa meio óbvia. Buscar aí sempre se aperfeiçoar. Então, não é porque vocês, de repente, fizeram uma faculdade que podem simplesmente, não, já tá de boas. Busque, então, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, uma especialização, um MBA. Tem alguns cursos na internet que são coisas bem específicas, às vezes não não tem o peso, né, de uma graduação, evidentemente, mas se é um conteúdo novo que ninguém está ensinando, e às vezes tem na internet alguém que pode ensinar isso, então aproveitem esse conteúdo, absorvam ele, né? Sempre tentem aprender coisas de outras áreas. Eu agora tô com uma pilha aqui de mais de 20 livros para ler esse ano, então muitos deles eu vou trazer aqui no canal, tá? São livros que não são diretamente sobre investimentos, mas tem livros, por exemplo, coisas que eu vejo que são de psicologia, então podem ser aplicadas a investimento, sim. Pode ser que tenha um insight do livro ali que quando eu ler ele eu vou trazer aqui, mas a ideia é essa, pegar um insight do livro e trazer. Então é isso, gente. Acho que tá legal já, deu quase meia hora de vídeo. Se vocês assistiram todo o vídeo, muito obrigado. Fico agradecido de verdade. Caso vocês não tenham lido ainda O Homem Mais Rico da Babilônia, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo e nos comentários também. Caso vocês queiram adquirir esse livro para leitura, vocês podem comprar ele na Amazon, tá? Eu tenho um link de afiliado ali que eu vou disponibilizar para vocês, que aí a gente ganha uma pequena comissão, assim, um cheirinho ali. Já é um livro barato, né? Uns R$20 um livro desse. Então, provavelmente vão repassar um valor mínimo pra gente ali, mas se tiver um volume de vendas ali, incentiva bastante a fazer essas leituras, né? Eu não cobro nada pra fazer isso, então, nem tem interesse, sim, se ninguém comprar com link também, tudo bem, sabe? Mas acho que é bem bacana, assim, se a gente faz um negócio que é legal, que as pessoas querem valorizar um pouco, assim. Gastou ali uma meia hora assistindo uma troca de ideias aqui, né? A ideia esse é um debate, né? Esses são os insights que eu tive lendo O Homem Mais Rico da Babilônia. Se vocês tiveram outros insights aí também, seria muito legal ler a opinião de vocês. Deixem nos comentários, então. E é isso, gente. Esse aí é o primeiro livro da série, então. Reviews de livros e uma análise aí, uma leitura de como eles podem nos ajudar a investir melhor. Então, nos vemos nos próximos vídeos aí. Até mais.